Meus irmãos, hoje então nós iremos para a pergunta, quem sabe? 19? Qual? Oh, salvou a... Então agora a gente está na segunda parte do catecismo, né? E a primeira parte a gente falou sobre Deus, a gente falou sobre a criação, a gente falou um pouco sobre lei, sobre a queda. Então alguns aspectos do nosso cristianismo, das doutrinas fundamentais do cristianismo. Agora no catecismo ele faz essa divisão. E agora a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai falar, se não me engano, nas próximas 15 perguntas, sobre Cristo, a redenção e a graça. Então nós vamos tratar um pouco disso. E depois na terceira parte a gente fala do Espírito, da restauração, do crescimento na graça. E hoje, qual é a pergunta hoje, meu assistente? Mas eu não te avisei, eu te peguei de surpresa. Hoje eu aproveitei e nós vamos ver 3 perguntas de uma vez só, porque se trata praticamente do mesmo assunto, mas o catecismo ele divide, né? E para não ficar tão extenso, né? Então eu compactei, que na verdade é uma coisa só, né? A gente vai ver a pergunta 21, a 22 e a 23. Te peguei, né? Mas não te avisei, a gente não combinou. Então, a pergunta 21, meus irmãos, é: que tipo de redentor é necessário para nos trazer de volta para Deus? Então a gente viu que o homem caiu. Esse homem, ele sofre a queda, né? A queda da perfeição, e agora entra o pecado no mundo, ele cai. Nós vimos também que esse Deus que é justo, ele pune, e ele vai punir o pecado, porque ele é justo. E esse homem, ele precisa de se voltar para Deus, e ele não consegue se voltar para Deus por causa da condição dele de caído. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, agora nós caímos, estamos longe da presença de Deus e nós precisamos de uma ponte, nós precisamos de um caminho, nós precisamos de um atalho, nós precisamos de um Salvador. E quem é esse Salvador? Cristo Jesus, né? Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí ele pergunta: que tipo de redentor é necessário? Qualquer um poderia nos salvar? Certeza? Então, ele vai perguntar que tipo de redentor é esse. Aí eu vou ler para vocês a pergunta 21, 22, 23, depois a gente vai fazendo um pacotão fechado. Então, a 21 é: qual redentor necessário? Que tipo de redentor? A 22 é: por que o redentor tem que ser verdadeiramente humano? E a 23 é: por que esse nosso redentor esqueci de colocar 23 aqui no meu papel, ó. Mas a 23 é: por que esse redentor tem que ser verdadeiramente Deus? Estava tão concentrado que na minha cabeça estava, mas no papel não coloquei. Mais 22. Vai lá na minha sala e pega o catecismo novamente, por favor. Então, nós vamos ver agora o porquê desse redentor tem que ser verdadeiramente homem e esse redentor tem que ser verdadeiramente Deus. Alguém quer arriscar? Não foi, mas por que ele tem que ser homem? Alamer. Não escutei essa última parte.
Foi discipulada, hein? Ficou boa. Vou dar parabéns para a sua discipuladora. Então, meus irmãos, e não fui eu não, viu gente? Quem discipulou ela, foi a Júlia. Agora certo. Aí, ó. A 23 está aqui, ó. Mas eu tinha colado isso. Ah, tá aqui, ó. É que eu tô olhando só na folha número 1. Então eu também consigo. Agora tá tudo sob controle de novo. Então, que tipo de redentor era necessário para nos trazer de volta a Deus? Não era qualquer um, meus irmãos, que tinha condição de nos resgatar. Não era qualquer um que tinha condição de tirar nós dessa condição de inimigos de Deus, separados de Deus. E aí ele responde na questão 21, né, que qual redentor, qual tipo de redentor era necessário. Ele vai responder assim, ó, um redentor que seja verdadeiramente humano e também verdadeiramente Deus. Por isso que vocês veem que eu compactei as 3 perguntas, porque nada mais era do que uma coisa só. Então, olhando para Isaías, o nosso Deus, ele usa o profeta para profetizar o nascimento do Salvador, o nascimento da nossa redenção. Aí ele vai dizer, Isaías 9,6, versículo que todo mundo sabe de cor, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, meus irmãos, para restaurar essa comunhão, para restaurar esse acesso, só poderia ser um Redentor totalmente Deus e totalmente homem. E esse Redentor é Jesus. Jesus, ele é verdadeiramente homem, e Jesus, ele é verdadeiramente Deus. E Jesus, ele não é 50% homem, e Jesus, ele não é 50% Deus. Jesus, ele é 100% homem, e ele é 100% Deus. Então Jesus, ele tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Porque às vezes a gente pensa que Deus, por ter as duas naturezas, né, essas duas naturezas se fundem. Não, né, são distintas uma da outra na mesma pessoa. Então Cristo é o nosso Redentor. E na condição que nós nos encontrávamos, meus irmãos, depois de pecador, somente um Redentor verdadeiramente humano. Para quê? Para que em sua natureza humana pudesse em nosso lugar obter perfeitamente toda a lei, obedecer perfeitamente toda a lei e sofrer o castigo pelo pecado humano e também condoer-se das nossas fraquezas. É aquilo que a Mari falou, né? Tinha que ser alguém que sentisse o que nós sentíssemos. Tinha que ter alguém que tivesse as limitações que os homens têm, alguém que se identificasse conosco. Hebreus 2:17 vai dizer assim, ó: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Por isso, meus irmãos, que Jesus, ele tem condição, não só porque ele é Deus, mas também porque ele é homem. Ele experimentou as nossas dificuldades, as nossas limitações. Por isso que ele é capaz de dizer para mim e para você: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu não é mais a mesma. Vou colocar aqui pelo convite. Então, meus irmãos, Jesus, ele conhece das nossas limitações. A gente vê lá em João 14, quando Jesus, ele está chegando a hora, Jesus, ele está caminhando para o Getsemane, e aí o texto vai dizer que a minha alma está profundamente angustiada. Talvez você hoje está assim, talvez você tenha sentido assim. Jesus, ele sentiu que você talvez sentiu ou sente. Um dia a gente sentirá. Por isso que ele se identifica conosco.
Jesus, ele conhece as nossas limitações, meus irmãos. É interessante que nós gostamos de usar aquela frase, né? Errar é humano. A gente fala isso constantemente, né? A gente fala isso assim tão no automático que parece que é verdade. A gente acredita que errar é humano. E de fato o erro humano é comum. Mas nós temos que entender que esse não era o plano original de Deus. Deus não criou o homem que erra. Deus não criou o homem para errar. Então, Jesus, quando ele toma essa humanidade, ele que tem essa humanidade como eu e você, é interessante sempre a gente lembrar, Jesus, ele está vivo no céu hoje, de carne e osso. Jesus, ele está vivo, de carne e osso. Entendeu? Por isso que Jesus se identifica conosco. O corpo que Jesus tem hoje é o corpo que nós teremos, né? Glorificado nos novos céus e na nova terra. Então, Jesus, ele quando ele encarna, Jesus, ele é essa humanidade que eu e você deveria ser, normalmente. Por isso que o nosso espelho é Cristo, por isso que o nosso modelo é Jesus. Como deve ser a humanidade, como deve ser o homem, a vida, é igual a Jesus. Ali é o plano original de Deus, a vida de Jesus. O primeiro Adão fracassou, o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão pecou, errou. Mas Jesus não, o nosso segundo Adão não. Então, Cristo precisava de ser homem, o Salvador, para ele entender, para ele viver, para ele se identificar conosco. Então, Cristo, meus irmãos, ele oferece a Deus em sua humanidade, ele vive aquilo que nós não conseguiríamos e não conseguimos viver. Cristo, ele paga a Deus a nossa dívida, né? Cristo, ele é a obediência perfeita, e nós devemos a Deus obediência, nós devemos. Cristo, ele, ao identificar conosco, ele é a obediência perfeita. Cristo obedeceu, eu vim fazer a vontade do meu Pai. O segundo Adão, Cristo, aquele qual Paulo fala em Romanos 5, ele foi perfeito, né? Por isso que ele deveria ser homem, para se identificar conosco. Ele precisava disso. Enquanto eu e você recusamos constantemente a obedecer a Deus, né? a prestar essa reverência, esse temor, esse amor, essa obediência a Deus por causa da nossa condição caída, Deus não. Jesus, Cristo, ele fez aquilo que para mim e para você é impossível. Então, ele, meus irmãos, é um modelo, porque nele nós podemos ver o que Deus Pai pretendia desde o início. Então, o que Deus pretendia desde o início? Obediência, adoração, amor pleno. Aquilo que por causa da minha condição, da sua condição de caídos, de quebrados, de manchados pelo pecado, nós não obedecemos como deveríamos, não adoramos como deveríamos, e muito menos nós amamos como deveríamos. Então Deus, ele se identifica conosco. Jesus, ele encarna o Filho de Deus, o próprio Deus, porque somente um homem poderia entender como é o homem. E a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus, ele sofreu e aprendeu pelas coisas que sofreu. Cristo se identifica conosco. Por isso, meus irmãos, que quando você está triste, quando você está sentindo qualquer tipo de sensação, ou de aperto, desespero, Cristo sofreu. Cristo, ele sabe. Por isso que ele chama você a descansar nele. Cristo foi traído, Cristo foi humilhado, Cristo foi abandonado, Cristo foi injustiçado, né? Porque às vezes nós temos um senso de justiça, né? E nós achamos, não, isso não é justo. Mas o próprio Cristo, meus irmãos, ele sofreu necessidades físicas. O próprio Deus, quando ele pisa na terra, ele resolve vir em uma vida humilde.
Deus, Ele sabe, meus irmãos, o que eu e você precisamos. Talvez nós murmuramos porque não temos isso ou aquilo, mas o próprio Deus, ao encarnar, Ele toma uma vida para mostrar para mim e para você que nele nós podemos tudo. O próprio Deus, Ele pisa na terra para mostrar para mim e para você qual é o verdadeiro papel do cristão. Então Cristo, meus irmãos, Ele conhece as minhas e as suas falhas, os nossos sofrimentos. Ele sofreu tudo isso na carne. Talvez eu e você sofremos traição, abandono, difamação, mas não do tamanho de Cristo. Não. Você nunca teve uma multidão de gente querendo te bater, te xingando, te difamando. Você nunca teve. E espero que você nunca tenha. Você não andou com 12 apóstolos bem pertinho e uma multidão de gente o tempo inteiro, e um dos 12 te trai, e dos 11 que fica, 10 dá no pé, um te nega, só João fica, e João era um menino. Então, meus irmãos, imagina você no lugar de Jesus sendo abandonado pela sua equipe, pelo seu time. Jesus, Ele sofreu tudo isso que nós às vezes não queremos sofrer, né? Então, meus irmãos, somente um homem poderia pagar pelo pecado do homem. Por isso que o próprio Deus, Ele tem que se identificar conosco, Ele tem que tomar a natureza humana, porque foi o homem que pecou, né? E a dívida é do homem. Então Deus precisava encarnar. E é interessante que, se a gente olhar no aspecto de salvação, né, a gente pode voltar. É bom a gente olhar esses aspectos do catecismo, que a gente sempre pode voltar em muita coisa, né? Por que a salvação é só e somente só pela graça? Porque o homem não tem condição de obedecer, não tem condição de cumprir. O homem, meus irmãos, ele não tem condição de suportar o peso da ira de Deus. Ele não tem. Ele não tem. O próprio Deus, Ele providencia a salvação. A nossa incapacidade, os nossos meios de salvação são impossíveis. Por isso que às vezes as pessoas pensam que, não, se eu viver uma vida santa, se eu viver, Deus vai se agradar e eu vou ser salvo. Não, não é assim. A nossa vida e o nosso fruto, ele reverbera a condição do meu coração. Eu obedeço a Deus, eu vivo o cristianismo não por obrigação, mas por amor. Enquanto as pessoas que não creem em Cristo, eles vivem na lei, fazendo uma barganha, uma troca com Deus. Eu vou ser assim, vou fazer isso para que o Senhor fique me devendo alguma coisa. Não, a resposta da regeneração, a resposta de quem creu em Cristo é uma resposta de amor. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu fui salvo. Então não é sacrifício, é amor. Então Deus, Ele precisava de encarnar. O nosso Redentor precisava de ser verdadeiramente homem. E a 23 ele vai perguntar: por que o Redentor tem de ser verdadeiramente Deus? Porque em virtude de sua natureza divina, sua obediência e seus sofrimentos seriam perfeitos e eficazes, e ele seria capaz de suportar a justa ira de Deus contra o pecado, embora vencendo a morte. Aí Atos 2, 24 vai dizer: ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Nós precisamos de um Redentor totalmente homem, mas nós também precisamos de um Redentor totalmente Deus, porque o homem não tinha condição de atender às exigências. O homem não consegue suportar a ira de Deus. O homem não conseguia ser obediente em perfeição. Ele não conseguia.
Ele não consegue. Em hipótese nenhuma, meus irmãos. Nosso Redentor teria que ser Deus. Só Deus pode suportar a própria ira de Deus. Imagina, o peso da ira de Deus estava sobre Cristo. Então por isso que o nosso Redentor precisa também de ser Deus. Por isso que eu e você devemos crer em tudo aquilo que Ele fez, aquilo que Ele suportou, aquilo que Ele viveu, e a justiça que é dele, a obediência que é dele, a vida que é dele, Ele nos imputa. Quando eu creio, eu recebo a justiça dele, a vida dele, a obediência dele, as credenciais dele. Nós nunca, meus irmãos, teríamos condição de suportar. Adão estava no ambiente de perfeição, né? Você imagina, Adão morava no paraíso. Adão recebia visita todo dia de Deus. O próprio Deus visitava Adão. Ele era sem pecado, vivia num ambiente favorável, perfeito, recebendo visita pastoral todo dia. Saiu da igreja. Você imagina? Às vezes as pessoas falam, mas ninguém nunca veio aqui em casa da igreja. Mas Adão recebeu visita de Deus a vida inteira e ele abandonou a igreja. Mas desculpa, meus irmãos, Adão naquele ambiente perfeito, na vida perfeita, ele resolveu, no seu orgulho, viver independente de Deus. Por isso que só Deus poderia cumprir essas exigências. O homem não teria condição. Por isso que Jesus, ele é o segundo Adão. Ele é o nosso representante. Depois você lê Romanos 5, ele vai descrever toda essa dinâmica. Só e somente Deus poderia matar a morte. Ele tinha que pagar o preço da morte. Ele se torna homem para morrer. E ele é Deus, porque ele mata a morte. Ele morre, mas ele ressuscita. Deus matou a morte, meus irmãos. Na cruz do Calvário, Deus matou a morte. Você já parou para pensar nisso? Por causa de Cristo na cruz, eu e você agora temos vida. Por isso que eu gosto daquela frase: quem nasce duas vezes, morre uma vez. E quem nasce uma vez, morre duas vezes. Porque tem a morte física e a morte espiritual. Eu tinha ouvido outro ditadozinho bem legal, mas eu esqueci. Mas o fato, meus irmãos, que o nosso Redentor, Ele é Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus. Precisava de ser homem para identificar conosco, entender as nossas limitações. Porque o homem que pecou, então o homem que tem que pagar. Precisa de ser Deus, porque somente Deus poderia suportar o peso da ira. Somente o Deus encarnado poderia viver em obediência perfeita. E somente Deus poderia matar a morte. Por isso que na cruz, ao morrer e ressuscitar, as exigências da justiça de Deus foram satisfeitas. Deus é um Deus justo, a gente falou sobre isso. Por isso que o pecado, ele precisa e precisava de receber punição. Deus é um Deus justo. Ah, pastor, eu não tenho visto justiça nesses dias. Meus irmãos, calma. A justiça de Deus se manifestará de forma plena no momento certo, quando Cristo voltar e buscar a igreja. Descansa no Senhor. Então é isso. Cristo é o nosso Redentor, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus. Por isso que aqueles que viveram na época de Jesus viram Deus. Imagina, viram Deus, conversaram com Deus. Paulo vai dizer que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Deus encarnou, Deus habitou entre nós. Cristo é tudo que eu e você precisamos, meus irmãos. Ele é quem pagou a conta, Ele é quem suportou. Por isso que a nossa fé tem que estar depositada naquilo que Ele fez. Era a minha morte que Ele morreu.
pagou os meus pecados e os seus pecados. Ninguém pode fazer o que Cristo fez. Por isso que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai entrar no céu. Ninguém, senão somente por Cristo. Não tem atalho. Essa é a dinâmica. Estava conversando com uma pessoa essa semana e é interessante, né? As pessoas tendem a humanizar Deus. Mas você está falando para mim que Deus é pai? Como é que um pai ele deixa seus filhos fazerem ou sofrerem como a gente tem visto o homem sofrer? É porque a gente não entendeu, a gente humaniza Deus. Eu falei, você tem que entender que você e eu, nós não somos Deus. E Deus, Ele nos redime em Cristo Jesus. E a justiça dele, a gente vê constantemente. O fato de você estar aqui escutando essa possibilidade de encontrar Salvador, olha a misericórdia, o amor de Deus em operação. As pessoas, por isso que eu falo, meus irmãos, é muito perigoso eu e você pensar em Deus em nossos próprios termos. É muito perigoso. É aquele exemplo que eu dei no domingo sobre a tragédia da escola. No mesmo evento, tinha um grupo de pessoas chorando a dor da morte, desesperadas. Crianças morreram, tragédia, dor. Mas no mesmo lugar, tinha um grupo de pessoas, famílias, se alegrando e louvando e engrandecendo o nome de Deus, porque Deus livrou. Mas se você olhar numa perspectiva totalmente humana, você vai culpar Deus de um lado e você vai agradecer demais a Deus de outro. Então, numa perspectiva, Deus não existe ou Deus não estava lá, e noutra perspectiva, foi Deus quem fez. Por isso que eu e você, nós temos que olhar para o Evangelho, que Ele é a salvação, é Ele quem equaliza a balança. Por isso que a gente olha para Cristo, olha para Jesus. Por isso que Ele entende as nossas dores e as nossas aflições. Nós nos identificamos com Ele. E Deus é um Deus extremamente amoroso. O fato de nós estarmos aqui hoje, você poder refletir sobre isso, escutar sobre isso e pensar, agradecer. Falar, Deus, o Senhor me escolheu, eu estou aqui, estou escutando a oferta da graça, a oferta da salvação. O Senhor escancarou a porta da graça para mim. Isso é amor. Isso é amor. O problema é que às vezes nós queremos que Deus faça do jeito nosso, e não é assim, né? A Janinha estava contando para nós uma história antes de eu vir lá de casa. Vou contar para vocês, que testemunho bom é bom de contar, né? Então nós temos um casal de amigos nossos, né, que estão lá no Japão. A gente é contemporâneo do seminário, até o genro do pastor Luiz César e a filha do pastor Luiz César. Então, desde quando a gente está no seminário, o sonho dele era ir para o Japão, evangelizar. Vai entender por que Deus coloca no coração de um brasileiro ir para o Japão, né? Mas ele sempre nutriu isso. E ele foi no Japão, fez estágio, voltou, e por causa de pandemia, toda a burocracia, né? Então ele formou um ano antes de mim, e ele conseguiu chegar no Japão agora, tem poucos meses. No começo do ano agora que ele começou a chegar. Mas o fato é que a esposa dele estava compartilhando que a filha, pequenininha, tem 4 aninhos, 3 aninhos, né? Estava triste, porque ela está num país onde todo mundo é igual, só ela que é diferente. Onde ela não consegue falar a língua, né? É tudo no japonês, de língua e tudo. E a menina triste, porque não tem como socializar, não tem ninguém perto, né? Uma criança. E eles ensinaram para ela, falaram, né? E não estava querendo ir para a escola. Não, então minha filha, quando você se sentir sozinha, vai orar, fala com Jesus, canta. E eles ensinaram isso para ela. E aí e eles também um pouco aflitos, né? Porque tem que estudar a língua, tá aprendendo cultura, tentar inserir a cultura para ver se evangeliza, né? Porque você está no campo missionário, aquela aflição de que você está lá, tem alguém investindo, tem uma igreja orando, tem muita gente sustentando, e parece que a sensação do missionário é que ele não está fazendo nada, porque não tem fruto, né? E imagina a aflição do coração. Mas o fato é que ela foi buscar a criança na escola, como que chama? Elisa.
E então o que aconteceu? A professora chamou a mãe e falou assim: ela fica cantando, ela fica rindo e orando aqui, eu não sei, numa alegria, e fala de um tal de Jesus. O que é esse? O que é isso? Uma criança de 3 anos. Então assim, a aflição do pai, da mãe, aquela angústia, porque o trabalho não tem surtido frutos. E Deus, meus irmãos, Ele mostra para eles, mostra para nós, que quem faz é Ele. Nós só precisamos de confiar. Deus não precisa, né? Paulo vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Então Deus, Ele usa uma criança ingênua, que está lá, nem sabe da dimensão da distância, ela não tem noção da grandiosidade da estrutura que é montada para eles pregarem o Evangelho. Ela está lá, e Deus usa ela para mostrar que a salvação está na mão de Deus. Deus só precisa, meus irmãos, de um coração quebrantado, contrito. Por isso que Deus, Ele não quer sacrifício, Deus Ele quer só um coração alegre, um coração que queira trabalhar, e Deus faz. E com certeza, pela graça de Deus, já estão evangelizando, né? A professora, e a gente vai ouvir a história que ela se rendeu ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, esse é o Salvador que nós cremos, esse é o Salvador que o Evangelho traz para mim e para você. Ele que é 100% Deus, 100% homem, morreu a minha morte, a sua morte, sofreu o meu pecado. Por isso que a minha vida em Cristo é por amor. Não é sacrifício eu vir na igreja, não é sacrifício eu viver, eu ofertar. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, 1, né? Sacrifícios agradáveis, o corpo. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que o que Cristo fez por mim e por você é impagável. E isso tudo está disponível para mim e para você por fé. Não? Só creio. Aqueles que creem, confessam, levanta a mão e depois batiza. Né? Vou falar que agora não dá para fazer os dois. Então, meus irmãos, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Redentor. Vou ler Hebreus 2, 14, 15, 16 para a gente encerrar. Diz assim, ó: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que Ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Aprove Deus, meus irmãos, na soberania dEle, redimir um povo. Deus não redimiu os anjos. Então, esse é o nosso Cristo. Matou a morte, nos livrou da morte. Que Deus nos abençoe. Vamos levantar para a gente orar?